Fala rapaziada, Rogério Lacerda, mais um vídeo para esse canal. E hoje eu quero falar para você do segundo episódio daquela série que eu prometi semana passada, de 15 episódios falando em cada um sobre um disco do Pink Floyd. Semana passada eu falei do The Piper of Gates of Dawn e hoje eu vou falar do segundo disco, de 68, A Saucerful of Secrets. Capa bacana, vou mostrar a capa para vocês. O da semana passada, de 67, né, com a banda formada por Syd Barrett, compositor principal, Roger Waters, Nick Mason e o Richard Wright. E nesse aqui entra mais um elemento na banda, você conhece a história, o David Gilmour. Vamos lá. Essa capa aqui, ela tem muita coisa, tem muita informação bacana que eu vou trazer para você. Logo mais, você vai ficar de boca aberta. Vamos lá para o encarte? Tá aí o CDzão bacana. Pink Floyd, como sempre, sempre entrega. As músicas. Aqui, ó. Let There Be More Light. Remember a Day. Set Controls for the Heart of Sun. Corporal Clegg. A Saucerful of Secrets. Sea Soul. E Jug Band Blues. Tá aí. As músicas do álbum vão pro encarte. Capinha bacana. Bem psicodélico, tá aqui a banda. Legal, né? Todas as letras, para você dar uma conferida aí. Trabalho bacana demais. Aqui o quinteto, né? Que aqui a banda, nesse disco ainda é um quinteto. Com a edição do David Gilmour. Tá aqui a formação clássica original. Tá vendo? Bacana. E aqui o mestre Barrett. Como o outro álbum, esse disco foi gravado no Abbey Road, em 68, mas antes eu vou contextualizar para você. O que acontece? Durante a gravação do The Piper of Gates of Dawn, como eu já falei no outro vídeo, o Syd Barrett ele começou a ter um comportamento extremamente errático. E o LSD já estava deixando ele com uma decadência mental muito grande. E era a ponto dele ir para os shows com a sua banda agora já famosa, já tocando em tudo quanto é lugar, depois do lançamento do Piper, que chegou em 6º lugar na parada britânica. O Syd Barrett ele começou, na hora da apresentação, ficar travado, ele travava, virava uma estátua. A turma tocando e ele paradão, olhando para o nada, não cantava, não tocava guitarra e foi assim, começou a virar um comportamento dele. E o que eles falaram? A gente tem que resolver isso. Como é que a gente vai resolver isso? E o pior não é isso, o cara era a mente criativa da banda, né? Piper of Gates of Dawn, 80%, 90% é composto pelo Syd Barrett. O que a gente vai fazer? Vamos chamar o Gilmour, que era amigo da banda, né? Inclusive professor de guitarra do Syd Barrett. E o David Gilmour tocava numa banda chamada Jokers Wild, uma banda que não era muito famosa, mas estava dando os primeiros passos ali. E eles já estavam de olho na forma elegante que o Gilmour tocava, no estilo do David Gilmour. Aí o que acontece? O Gilmour pensou: no Jokers Wild eu não tenho salário, não tenho contrato, não tenho como comprar instrumentos novos. O que o Pink Floyd fez? Ofereceu para ele 30 libras por semana. Só que lá na frente eles começaram a pagar 30 libras por mês para o David Gilmour. Mas ele tinha um contrato, tinha shows marcados e tinha instrumentos novos à sua disposição. E o melhor, a banda já estava com um disco gravado e na iminência de gravar o segundo disco. E foi justamente isso que a EMI cobrou deles, ó. Vamos fazer um próximo disco, já que The Piper foi um sucesso. Já tinha quase se passado um ano. E o que acontece? Puseram o David Gilmour ali para aprender as músicas e tocar e cantar no lugar do Syd Barrett. Aliás, no lugar não. Quando o Syd Barrett desce aqueles brancos dele, estava ali o David Gilmour para segurar as pontas. E o Syd Barrett concordou com isso. Syd Barrett concordou com a entrada do David Gilmour, até porque era muito amigo dele.
Só que quando ele viu que David Gilmour, com poucos dias, já tinha aprendido todas as guitarras e todas as vozes, toda a parte vocal das músicas, ele começou a ficar meio preocupado. Mesmo assim, a EMI chamou o Norman Smith novamente, que produziu The Piper of Gates of Dawn, e o Norman Smith começou a produzir o disco como um quinteto. Aí vamos começar pela capa, que legal. É a primeira capa assinada pela Hipgnosis, do Storm Thorgerson. Essa capa aqui, o Storm Thorgerson, ele fez junto com um cara chamado Aubrey Powell. Essa capa aqui, ela tem 13 sobreposições de imagem, 13. Ela meio que mostra os vários estágios mentais, mostra situações multidimensionais. Tem a banda aqui dentro, uma espécie de casulo de luz. E o mais interessante, o Doutor Estranho da Marvel, que é um personagem classe B da Marvel, tá aqui, ó, em 1968. Doutor Estranho aparece nesse canto aqui. Eu vou pôr uma imagem aqui que mostra com detalhe e ainda vai mostrar para você o desenho original de onde foi tirado. Esse Doutor Estranho aqui esse desenho faz parte da Strange Tales 158, lançado pela Marvel, com o roteiro de Roy Thomas e o desenho de Mary Severin. Tá aqui o Doutor Estranho na capa do disco do Pink Floyd. Interessante, né? E todas essas imagens aqui, ó, é do Storm Thorgerson. Cara super competente. Essa parceria, você sabe, né? Essa parceria veio até o penúltimo disco do Pink Floyd, do Division Bell, tá? Com a Hipgnosis. Muito bacana essa informação. Aí foram pro estúdio começar a gravar. Antes disso, eles tinham tentado lançar alguns compactos, alguns singles de composições do Syd Barrett, como Scream Thy Last Scream, Vegetable Man, entre outras que não deram certo. A EMI não queria lançar, as músicas não estavam legais e a EMI embargou, não vamos lançar isso não. E o Syd Barrett não estava conseguindo compor mais nada. E o Roger Waters, mais uma vez, aliás, pela primeira vez, porque a gente sabe que no futuro ele faz isso, ele pega o Pink Floyd e carrega nas costas. Como? Ele assume o cargo de compositor principal da banda. Aí ele já começa a escrever as músicas. Tu lembra do Interstellar Overdrive, que tá lá no primeiro disco? Aquela instrumental? Tem um arranjo de baixo ali, no meio. O Roger Waters começou a sua música, a primeira música, a partir daquele arranjo, que é Let There Be More Light. Tem aquele tum, 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 tarana. Ali, na primeira estrofe, é a voz do Richard Wright e do Roger Waters sussurrando. E o David Gilmour já começa aparecendo, fazendo o refrão dessa música. Inclusive, essa música dizem que tem inspiração nos poemas, a letra, nos poemas do William Blake, um poeta britânico. Eu fui atrás da informação, não vi nada sobre, mas eu vi num vídeo falando sobre isso. Legal nessa música que ela descreve, a Let There Be More Light, ela descreve a descida de uma nave espacial gigantesca numa base aérea lá em Cambridge, perto da onde o Roger Waters morava. Também diz que essa música faz menção a um gangster, um mafioso que tinha lá em Cambridge, tal de Pip Carter. Não sei se é verdade. Mas quando essa nave ela desce, começa a contactar os humanos ali, né? Entrando no contato imediato nessa música. Os teclados maravilhosos do Richard Wright, ele toca um órgão Farfisa, muito bacana. E tem uma coisa interessante, o Andrew King, que era o manager do Syd Barrett, ele disse que aquele solo de guitarra slide no final da música é feita pelo Syd Barrett, mas nos créditos oficiais do disco é o David Gilmour que toca. Dá uma escutada depois e analisa para ver se aquele estilo lá é do Syd Barrett ou do David Gilmour. Eu acho que é David Gilmour, né? Então a música é fantástica, inclusive tem no meio da música,
tem a citação a Lucy in the Sky, da música dos Beatles, né? Lucy in the Sky of Diamonds. Muito interessante. Aí depois da Let There Be More Light vem a música chamada Remember a Day. Essa música, ela já estava sendo gravada desde o Pipe of Gates of Dawn. Ela já estava praticamente pronta, as guitarras do Syd Barrett já estavam gravadas, e é uma música que escrita pelo Richard Wright, que ele tenta emular aquela coisa de aquelas letras infantis, meio nonsense, que você encontra lá no primeiro disco. O Richard Wright, ele tenta emular aquilo. Tem uns versos bem interessantes nessa música sobre subir na macieira, para tocar o sol. É um clima super viajandão. Richard Wright, eu acho que ele, inclusive abrindo um parênteses aqui, eu acho que ele é o músico desse disco. Ele canta praticamente a maioria das músicas, voz principal, todas as músicas com muitos detalhes de teclado, muito bem executados por ele. Para mim, ele que manda praticamente nesse disco, apesar do Roger Waters ter escrito a maioria das letras. Tem uma coisa interessante também, quem toca a bateria nessa música, Remember a Day, não é o Nick Mason não, quem toca a bateria nessa música é o Norman Smith. Não tem lá no primeiro disco que o Norman Smith ele toca a bateria de Interstellar Overdrive? Aqui na Remember a Day quem toca é ele de novo, porque o Nick Mason não conseguia achar a bateria certa para a música, a batida certa. Aí o Norman Smith fez, né? É uma música muito bacana, mas ela só foi executada uma vez na ocasião do lançamento. Ela não foi executada nunca mais naquela ocasião. Ela só veio a ser executada depois que o Richard Wright faleceu e o David Gilmour, em algumas apresentações em homenagem ao Richard Wright, tocou Remember a Day. E inclusive o Nick Mason, ele tem um projeto dele chamado A Saucer for Secrets, que é a banda que ele formou. Inclusive o baixista é o Guy Pratt, que toca com o Pink Floyd, estava tocando com o Pink Floyd quando estava nativa. E o vocalista do Spandau Ballet, uma banda de pop dos anos 80 que fez muito sucesso. E o Nick Mason com Saucer for Secrets, a banda dele, tocou várias vezes a Remember a Day depois da morte do Richard Wright. E você sabe, né, que o Nick Mason botou o nome do projeto dele, a Saucer for Secrets, porque ele acha que esse é o melhor disco do Pink Floyd. Bacana, né? Interessante isso. A música seguinte, ela é considerada por muitos, foi tocada praticamente até o lançamento do Dark Side of the Moon. Para muitos é a melhor do disco, uma composição do Roger Waters chamada Set Controls for the Heart of the Sun. Musicão, climática, cheia de paisagens espaciais, tem um ritmo meio árabe, uma coisa assim. A letra é inspirada num antigo livro chinês da dinastia Tang, assim como o Syd Barrett no Chapter 24 do The Pipe of Gates of Dawn tirou a inspiração para essa música no capítulo 24 do I Ching, livro chinês. Agora o Roger Waters achou inspiração num livro antigo da dinastia Tang para escrever a letra de Set Controls for the Heart of Sun. Uma coisa interessante também que o Nick Mason, aí ele achou a bateria, a batida certa. O Nick Mason ele se baseou na bateria de uma música chamada Blue Sands, do Chico Hamilton, na trilha sonora que ele fez para um filme chamado Jazz on the Summer's Day. Interessante, né? Ele usa aquela baqueta com aquela ponta fofa, marretas e tímpanos para compor a bateria da Set Controls for the Heart of the Sun. Tem outra coisa muito interessante também sobre essa música, que inclusive ao vivo ela fica muito melhor do que nessa versão de estúdio que já é boa, que o escritor chamado Douglas Adams, conhecido por uma série de livros de ficção que são best-seller, ele é escritor daquele livro, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Tu conhece, né?
No Panic. Então, o Douglas Adams, no seu livro seguinte chamado Restaurante no Fim do Universo, ele cita uma banda que ele cria chamada Disaster Area. E no livro ele fala que é a banda mais barulhenta do universo e que para ser ouvida a pessoa tem que ficar o mais longe possível dela para poder entender. Sabe de onde o Douglas Adams tirou essa inspiração? De uma apresentação que ele viu do Pink Floyd no final dos anos 60, tocando Set Controls. Ele ouviu a banda tocando e disse que ele teve que ir quase 1 quilômetro de distância para poder curtir o som da banda. Inspiração que fez ele colocar essa banda Disaster Area no seu livro lá, Restaurante no Fim do Universo. Muito bacana, né? E outra curiosidade, o David Gilmour, sabendo disso, que ele fez isso, David Gilmour na turnê do Division Bell em 1994, chamou o Douglas Adams para fazer a guitarra ao vivo ali com eles na turnê. Tem um show que o Douglas Adams, o escritor de Guia do Mochileiro da Galáxia, toca com Pink Floyd na turnê de 1994. Bacana, né? Seguindo para a faixa seguinte, Corporal Clegg. Quando eu escutei esse disco do Pink Floyd pela primeira vez, a gente vem naquela sequência de músicas bem experimentais, viajandonas, meio psicodélicas, bem parecidas com as músicas do primeiro disco, só que um pouco mais elaboradas, né? E quando tu chega em Corporal Clegg, tu vê aquela bagunça, cara. Mas eu gosto tanto dessa música. A primeira ouvida, apesar de muitos críticos acharem que a música corta o clima do disco, a primeira vez que eu ouvi esse disco foi a música que eu mais gostei. Começa muito bacana ali com o David Gilmour fazendo ali já o vocal. Um detalhe que eu não falei do Remember a Day lá atrás é que essa é uma das músicas que o David Gilmour não toca nesse disco. E o David Gilmour não toca nem na Remember a Day, nem na Jug Band Blues, que é a última. Mas aqui o David Gilmour faz o vocal junto com o Richard Wright. E quem tá fazendo o vocal nessa música, cara, fica muito engraçado. Somente nessa música. O Nick Mason, cara. Tu escuta essa música aí, Corporal Clegg, tu escuta aquela voz assim fininha, é o Nick Mason cantando, coisa mais incrível do mundo. E essa música é interessante, cara, porque ela é a letra do Roger Waters, é a primeira música do Pink Floyd a ter um tema sobre guerra. E conta a história de um soldado que perdeu a perna na Segunda Grande Guerra Mundial. E como troféu, pelo seu sacrifício, ele ganha uma perna de pau. Olha isso. Alguns dizem também que se refere ao pai do Roger Waters, também que morreu na guerra, né? Logo assim que ele nasceu. E tem uma coisa interessante dessa música, que o David Gilmour toca um instrumento de sopro chamado kazoo. Esse instrumento, você vê até no clipe, tem um clipe do David Gilmour tocando esse instrumento. Esse instrumento ele foi criado por um relojoeiro da década de 1840 chamado Tadeusz von Clegg. Tadeusz von Clegg, o nome do cara é Clegg. Roger Waters com certeza tirou o nome do personagem da música, o Cabo Clegg, né, Corporal Clegg, desse camarada aí que inventou o kazoo. Porque tem uma coisa interessante também sobre essa música, que no clipe, tem um clipe dessa música, Corporal Clegg, tem um clipe ao vivo, que é gravado na França, se eu não me engano, e tem um clipe também oficial deles com algumas cenas de guerra e deles numa mesa, num banquete, e o David Gilmour com um cap de soldado, com capacete, se eu não me engano, ele levanta e começa a servir os amigos com champanhe. Ele põe lá champanhe na taça do Nick Mason, experimenta, o Nick Mason toma. Ele põe o champanhe na taça do Richard Wright. Quando ele vai botar o champanhe na taça do Roger Waters levanta. O que foi? E dali o Roger Waters no clipe começa a fazer uma guerra de comida, a coisa mais caótica do mundo, e começa a jogar comida um no outro. Ou seja, ali já dá para ver. Não sei se aquilo ali é uma metáfora do que viria. Já mostra que no clipe o Waters já era cri-cri, né, cara? Daí nós vamos para uma música que o Norman Smith não estava aprovando de jeito nenhum, que era uma música que veio a aparecer depois, né, surgir depois, porque ainda tinha espaço
no estúdio de tempo para eles fazerem alguma coisa. Eles decidiram fazer essa suíte chamada A Salsa for Secrets, que é a faixa título do disco. Ela é dividida em 3 partes, né? E foi pensada primeiro pelo Roger Waters e Nick Mason. Alguns acham que é uma bagunça, mas eu acho ela muito legal. Ela é mais ou menos a ponto norte do que o Pink Floyd iria fazer em Atom Heart Mother, em outros discos, até no Metal, aquela suíte, aquela coisa. Então é uma situação ali que veio apontar mais ou menos o que o Pink Floyd ia fazer à frente. Inclusive, essa música, o final dela, parece muito com o final da Sirius Minor, do disco que vem a seguir. Depois a gente fala sobre ele. E o Norman Smith, que já estava desanimado. Norman Smith estava desanimado com a banda, por quê? Porque a mente criativa por trás da banda era o Syd Barrett. O Syd Barrett já não estava mais concaternando das ideias. E o que eles pensaram? Vamos fazer com o Syd Barrett igual o Beach Boys fez com o Brian Wilson. Tornar o Syd Barrett um consultor e compositor. Ele não vai mais tocar porque é imprestável ao vivo. Estava imprestável ao vivo por causa das drogas. Mas ele pode ser o compositor e o consultor, como o Brian Wilson, né? Fez com o The Beach Boys e deu certo. E como o Bob Hartman fez com o Petra durante um tempo, nos anos 90. Mas no caso do Syd Barrett não tinha mais jeito. Houve uma ocasião, inclusive, que eles tinham que fazer um show e eles estavam numa van indo em direção ao show e só faltava passar na casa do Syd Barrett. Quando eles estavam a caminho da casa do Syd Barrett, que lembraram do estado que o Syd Barrett ficava nos shows, o Roger Waters falou assim: vai direto, não passa lá não, dane-se. Para você ver o estágio em que estava a relação entre o Pink Floyd agora com o Syd Barrett. Então não ia nada bem. Então faltam 2 músicas. Uma delas, depois de Salsa for Secrets, é a Sea Soul, mais uma composição do Richard Wright. Uma música que eu gosto muito também, apesar da crítica ter dado umas pauladas nela, mas eu gosto dela. Alguns dizem que essa música fala conta um romance, mas foi desmentido, porque parece que conta a relação conturbada de um casal de irmãos que estão numa gangorra, né? She goes up and he goes down, né? É uma relação ali conturbada entre um casal de irmãos, não tem nada a ver com romance. E o interessante sobre a Sea Soul, que quer dizer gangorra, claro, é que na partitura, enquanto eles estavam no estúdio gravando ela, o título provisório dela era A Música Mais Chata Que Eu Já Ouvi, Compasso 2. Olha aí que loucura. E eu acho a música legal, ela é bem etérea, né? É bem abstrata, é uma coisa assim, tem uns sons. Eu gosto muito dessa música. E a última música do álbum é a única do Syd Barrett cantando. É bom lembrar também que a Set Controls for the Heart of the Sun é a única música com os 5. Estão os 5 integrantes nessa música, a terceira música do álbum. Mas a Jug Band Blues, com o Syd Barrett, a única com ele cantando mesmo e composição dele, ela mais ou menos ficou para o final do disco, porque ela é como se fosse uma despedida realmente dele. Ele está se despedindo ali do Pink Floyd, de repente era uma despedida até da sua sanidade. E o Norman Smith, na verdade, ajudou muito ele na construção dessa música, né? Inclusive é o Exército da Salvação que faz os metais no final da música. E marca ali o término dessa fase do Pink Floyd, essa transição, um disco de transição. Muito difícil de fazer, muito duro de fazer, porque o Roger Waters teve agora que assumir o cargo de compositor, mas tendo ajuda fantástica do Richard Wright, que domina o disco com o seu teclado elegante, e David Gilmour, que não era compositor ali na época, mas já estava mostrando a que veio. Então é um disco que realmente não fez o sucesso do anterior. Ele, se eu não me engano,
Esse disco ele só foi chegar nas paradas americanas em 2019, um negócio desse, que ele não tinha chegado nem nas paradas americanas. Mas é um disco histórico como o outro. E tem mais uma coisa também interessante, que o disco foi lançado dia 28 de junho de 1968 e eles tinham um convite para tocar no dia 29 de junho no primeiro show do Hyde Park, lá na Inglaterra. O primeiro show do Hyde Park na Inglaterra. Também nesse show tocou o Jethro Tull e o Roy Harper. Muito legal, né? Muito legal essa informação aí. Então, galera, é isso aí. São as curiosidades sobre a Saucer of Secrets, segundo disco do Pink Floyd, de 1968, gravado pela EMI na Inglaterra e lançado nos Estados Unidos novamente pela Tower Records. Semana que vem eu vou trazer para você o terceiro disco chamado More, que é uma trilha sonora. Tá beleza? Até semana que vem, forte abraço.